Durante muito tempo, Portugal assumiu o controle do Brasil em sua época de colônia. Seu principal interesse era a exploração de riquezas para serem enviados para Portugal. Isso era chamado de Pacto Colonial. A exploração excessiva de Portugal sobre as terras brasileiras causou um descontentamento a partir do final do século XVII. E no século XVIII, esses casos se multiplicaram muito. Entre esses movimentos, podem-se distinguir entre duas orientações nessas revoltas. A nativista, que eram os conflitos que ocorriam entre os colonos e a elite, e a separatista, que era quem pregava a independência do nosso país. A Revolta Beckman foi a primeira revolta que ocorreu no ano de 1684, liderada pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman. O evento, que se passou no Maranhão, reivindicava melhorias na administração colonial, o que foi visto com maus olhos pelos portugueses, que reprimiram os revoltosos violentamente. Foi a única revolta do século XVII. A Guerra dos Emboadas foi um conflito que ocorreu entre 1708 e 1709. O confronto em Minas Gerais ocorreu porque os bandeirantes e os paulistas queriam ter exclusividade na exploração do ouro recém-descoberto no Brasil. Mas levas e mais levas de portugueses chegavam à colônia para investir na exploração. A Guerra dos Mascates ocorreu entre 1710 e 1711. O principal motivo desse conflito foi porque o açúcar produzido no Brasil estava perdendo seu preço na Europa. A revolta de Felipe Santos. Com a cobrança de altos impostos sobre a exploração do ouro no Brasil e a criação de casas de fundição, são os principais motivos para essa revolta que ocorreu em 1720. A coroa portuguesa reagiu de forma extremamente violenta contra o líder da revolta e encerrou o movimento. Com o fim das revoltas nativistas, entra a era das revoltas separatistas. A Inconfidência Mineira foi a primeira revolta separatista que aconteceu em 1789. A revolta dos mineiros contra a exploração portuguesa pretendia tornar Minas Gerais independente de Portugal. Mas o movimento foi descoberto antes de ser deflagrado e acabou sendo punido com rigidez pela metrópole. Tiradentes foi morto e esquartejado em praça pública, para servir de exemplo aos demais do que aconteceria com Portugal. A Inconfidência Baiana ela ocorreu em 1798. Esse movimento, que ocorreu na Bahia, pretendia separar o Brasil de Portugal e acabar também com a escravidão e também fazer a implantação de uma república aqui no Brasil. Mas isso foi severamente punido pela coroa portuguesa.